Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Seu da Hora que está começando. E na edição de hoje você vai ver a universidade com outro olhar, o FIES, as formas de acesso à mobilidade social através da educação. Também vai ver Lula, Bolsonaro, Boulos, vai ver a política pegando fogo. Também tem a violência no Ceará. Este e outros assuntos em instantes. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Olá Ceará, olá Brasil, olha, eu tô super animado, porque hoje, como eu falei ontem, hoje é o último dia para você fazer a inscrição do FIES. Então, fique atento, até as 23 horas e 59 minutos de hoje é possível fazer sobre o FIES. E para falar sobre o FIES, educação, essa mobilidade que tanta gente sonha em oferecer para os nossos filhos, eu convidei uma especialista. Mas não é qualquer especialista, é nada mais, nada menos que a reitora da Unicet, professora Manuela Aleixo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho exatamente do processo do ensino superior, quanto é importante hoje, né, a instituição de ensino compartilhar com a sociedade vários programas, não só o FIES, não é isso? Professora, o FIES é para aquela pessoa que sonha em chegar numa universidade. A Unicet também adota essa modalidade de acesso. Como é que funciona isso? Para quem é realmente o FIES? Bom, vamos lá. Hoje, a Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro, faz parte do Grupo Ser Educacional. Nós somos o 5º maior grupo educacional do país e com isso também vem vários tipos de bolsas, incentivos, descontos que também proporcionamos aos nossos candidatos, a quem tem interesse. Eu costumo dizer que só fica sem estudar quem não quer. Hoje, no Brasil, nós temos várias modalidades de ingresso, como graduação presencial, graduação à distância, pós-graduação. Lá na Unicet nós também temos mestrado em Direito, isso é muito importante, então somos um grupo Ser Educacional. A Unicet hoje, ela compõe de várias formas de acesso, tanto para a graduação como a pós e o mestrado. Para a graduação, de fato, nós temos, além de aceitar alunos fiéis, que é o que nós vamos falar já já, temos também bolsas de descontos de até 70%. Nós recebemos então, que também. Aquele preço lá que assusta a turma, é possível você chegar lá e obter até 70% de desconto? Até 70% de desconto. Então, hoje no mundo em que vivemos, de fato, nós precisamos ter um diferencial. E a graduação vem para isso. Então, você que ainda está fazendo o ensino médio, ou fez o Enem, né, de 2010 para cá, pode também estar, além de se inscrever para o FIES, que hoje é o último dia da inscrição do FIES, também pode estar entrando no nosso site, que é unicet.edu.br, também fazendo sua inscrição por lá. Mas para o FIES, para que o candidato adquira a bolsa do FIES, vocês têm que entrar, têm que baixar o aplicativo Gov, faz a conta Gov, no portal, procura, de fato, a inscrição do FIES. O que é o grande segredo é que quando o candidato tem interesse em fazer um FIES, quando ele preenche todas as informações da inscrição, ele fica muitas vezes perdido, achando que a instituição vai entrar em contato por conta da seleção. E o que eu dou a dica aqui, Roberto, é que cada um que tem interesse em conquistar a Bolsa FIES, que temos até 100%, né, vai depender muito da nota que você tirou lá do Enem, que você também fique atento ao site do portal do CIS FIES.
não deixe só na mão da universidade que você escolheu. Você pode escolher várias universidades e diversos cursos, mas o candidato precisa estar atento ao portal do CIS-FIES, porque é por lá que ele vai entender se a inscrição dele foi aceita, se ele foi selecionado pela instituição de ensino superior, se houve uma pré-seleção e ainda assim, lá no finalzinho, na quarta etapa do FIES, ainda sai uma lista de espera. Então, durante esse prazo, é importante que o candidato fique acompanhando pelo site. E a partir do momento que ele for aprovado através da inscrição, que ele procure de imediato a instituição de ensino. Pois a instituição de ensino ainda dará para o candidato uma lista de documentações do grupo familiar, documentações a nível pessoal, de pai, de mãe, de renda, e que muitas vezes dá trabalho você buscar essa documentação, justamente para você não perder esse tempo. E o objetivo dessa lista é comprovar a condição de beneficiado do programa? Exatamente, é tudo aquilo que ele preencheu na plataforma, tá? No site do FIES, agora ele precisa comprovar. Depois que ele entrega a documentação, é que ele de fato tem a sua aprovação. Ou a instituição aprova a documentação ou não aprova a documentação. Então, não é só o simples fato de escrever. Nós recebemos o candidato, entregamos essa lista de documentação. E essa responsabilidade é da instituição de ensino. Por exemplo, eu sou um bruto, analfabeto tecnológico. Aí eu chego, não sei fazer. Lá na Unicef, existe um espaço para auxiliar essas pessoas que têm essa falta de intimidade com a tecnologia? Claro, nós temos um setor responsável para acolher esse candidato que tenha um pouco, ou queira tirar uma dúvida, ou que queira na hora fazer a inscrição. Eu estou com uma dificuldade na inscrição, eu tenho interesse em saber, mesmo que não seja para a Unicef, nos colocamos à disposição para ajudar, porque nós entendemos que o papel da educação, de fato, é transformar a sociedade que vivemos. Porque só há transformação se tivermos a educação. Professora, quando a senhora fala em interação com a sociedade, também me recorda a palavra extensão. Perfeito. Como é que a Unicef trata a extensão com a sociedade? Bom, isso é muito importante, né, Roberto, você trazer em pauta, porque hoje o modelo ensino educacional do país, nós trabalhamos com um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Nós trabalhamos com todos esses eixos que são eixos aprovados pelo Ministério da Educação. Então, o aluno que ingressa no grupo Ser Educacional, ele trabalha, perpassa por todos esses eixos. E falando de extensão, nós não poderíamos aqui deixar de oportunizar e falar para quem está nos assistindo que nós trabalhamos muito com a responsabilidade social. Nós temos anualmente um calendário de responsabilidade social, justamente porque nós entendemos que a formação do nosso aluno precisa, não pode ser só formação técnica de conhecimento. Esse aluno ele precisa trabalhar com a extensão, vivenciando a prática na extensão com a sociedade, levando, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para ficar bem claro. Nós temos hoje o núcleo de prática jurídica na Unicef. Então, os nossos alunos também têm um papel social. Nós vamos às comunidades, a igrejas, a associação, também prestar esse serviço de qualidade de forma gratuita. Quer dizer, então, que aquela pessoa que quer regularizar um divórcio, por exemplo, chega lá na Unicef e é atendida por professores e alunos, é isso? Exatamente, é atendido por professores, por alunos. E nós temos também na Unicef uma defensoria pública. Para você ter uma ideia, hoje o curso do Direito, ele foi recomendado pela OAB por 4 vezes consecutivas. Isso é muito importante, porque credibiliza o nosso curso, né? O próprio órgão federativo, a OAB, que recomenda por 4 vezes consecutivas. Isso é muito importante, porque é sinal, Roberto, que de fato nós estamos no caminho certo. Estamos lançando para o mercado de trabalho excelentes profissionais, profissionais de excelência e profissionais de qualidade. Eu acho que é Professora, isso. Outra inovação da Unicef, pelo menos tradicionalmente, eu não sei se ainda existe, mas é um núcleo, um juizado especial dentro do espaço físico da Unicef. Existe sim. Existe e estamos à disposição. Ele é aberto ao atendimento ao público, é claro, no horário comercial, de segunda a sexta. Ele está lá para atender a sociedade. Então, quer dar entrada em algum processo,
pode ir, que lá também eles atendem. Tem as suas categorias, né? Mas eles estão lá para orientar, assim como também o NPJ. Não é? Que bacana. Muito bom. Além disso, nós temos também, quando eu estou falando de responsabilidade social, que é realmente o aluno levar a sair da teoria e ir para a prática, ele entender como funciona o mercado, porque a gente precisa levar esse diferencial. Quando muitas vezes o aluno entra, acha que é só sala de aula e não é, não é? O aluno precisa elaborar artigo científico, precisa ter sua prática, ele precisa aprender e se desenvolver durante aqueles 4, 5 anos que ele está estudando dentro de uma universidade, seja ela qual for. Então, esse é o nosso papel. Além disso, nós temos também vários projetos institucionais que fomentam esse caminho, essa trajetória do nosso aluno. Por exemplo, nós temos hoje uma central de internacionalização. Nossos alunos, semestralmente, o grupo ele abre um edital de internacionalização. Nós financiamos os alunos para estudar no exterior. Hoje o Grupo Ser Educacional ele tem parceria com vários países. Então, a Universidade de Salamanca, temos convênio com Santander. Então, nós temos algumas oportunidades. Santander não é o banco, é um local na Espanha. Então, fica aí o alerta para você não achar que é outra coisa. Exatamente. Então, mas nós temos essa responsabilidade. Então, além da responsabilidade acadêmica, também temos vários projetos, né? Um deles, é muito importante falar isso, porque às vezes o aluno tem interesse em conhecer o exterior e não tem oportunidade financeira para isso. Então, nós temos um programa interno que, a depender da nota, né, há uma análise curricular muito forte. Aquele aluno que se dedica mais. Se dedica mais. Que sempre bacana. assim, né? Mas a gente premia dessa forma porque a gente entende que ele merece, né? Que ele merece. Professora, e tem a turma que vê a senhora na televisão, sonha em ser repórter, publicitário. A Unicef também oferece essa possibilidade. Nossa, nós temos, na verdade, 13 cursos em andamentos, além de várias pós-graduações e o mestrado em Direito, né? Então, nós temos cursos na área de administração, contábeis, pedagogia, psicologia, publicidade, jornalismo. Que bacana, bem completo, né? Isso, nas diversas áreas. Sistemas de informação, então, é um centro universitário. Engenharias, as engenharias de produção, elétrica, mecânica. Então, nós temos um arcabouço de cursos interessantes. E os nossos laboratórios são incríveis, modernos. E agora uma novidade é que nós iniciamos com as turmas da área de saúde. Então, nós abrimos turmas de farmácia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, biomedicina e assim nós estamos caminhando. Olha, e o bom é que tem muita gente que tem preconceito, ainda sonha em estudar no Rio e São Paulo. Só que por trás da Unicef existe o Ser Educacional, que traz esse nível nacionalmente, distribuindo de forma qualitativa para todo o Brasil, inclusive para Fortaleza. O Grupo Ser Educacional hoje, por ser um grupo, nós temos mais de 40 universidades no Brasil. Eu costumo dizer que é de São Paulo ao Pará. No projeto de expansão de 2017 para cá, foram abertas mais as unidades nos interiores. Então, percebam que o objetivo, de fato, é trabalhar com educação, né? E isso dá para o aluno na Unicef um grande respaldo. Por quê? Porque o seu certificado ele é validado a nível nacional. São diversas marcas do Grupo Ser Educacional. Então, nós temos marcas como UNG, em São Paulo, a Universidade de Guarulhos, nós temos a UNAMA, a Universidade do Maranhão, a UNAMA, Amazonas, nós temos a Unicef, nós temos a Uninação, então nós temos diversas marcas, temos Univeritas. Então, o aluno que sai formado, isso é um diferencial muito importante, pelo Grupo Ser Educacional, o diploma dele é reconhecido, inclusive institucionalmente pelo MEC, com notas máximas, 4 e 5. Isso é muito bom. O que dá uma garantia muito boa para o aluno, porque não há nada mais frustrante do que um aluno ingressar no ensino superior e a universidade falir, a universidade fechar. Então, eu costumo dizer aos alunos, quem é você no mercado de trabalho? Até isso a gente precisa pensar. Então, mas aquele jovem, Roberto, que está lá no ensino médio, ele ainda não tem esse nível de preocupação, concorda? Concordo.
Ele ainda está pensando em como faz a inscrição do FIES, ele ainda não tem a dimensão, ele ainda não pensa nessa dimensão de oportunidade de currículo. Veja você passa muitas vezes 4, 5 anos numa universidade e depois de formado, com um ano, sua universidade fecha. Né? Então, isso é muito ruim. E já o Grupo Ser Educacional é um grupo de capital aberto. Inclusive, o nosso presidente vai receber uma premiação, uma comenda, né, de cidadão fortalezense, justamente por estar potencializando a educação já há anos em Fortaleza, né, com a marca Uninasal. Então, isso é de grande importância para a nossa sociedade, porque, como eu falei na abertura, nós vamos mudar muita coisa, né, no nosso Brasil através da educação. Professor, então, para quem tem dúvida se vale a pena investir na educação, investir no diploma de nível superior, ser universitário, o que a senhora diria para essas pessoas que estão na dúvida? Bom, primeiro, precisamos nos entender, né? Pensar o que eu quero ser no futuro. De fato, é essa pergunta: qual é o seu sonho? O que você quer fazer? Como você estará daqui a 4 ou 5 anos? Para isso há um planejamento, você precisa pensar agora, você precisa decidir agora. Inclusive, as inscrições ainda estão abertas, podem entrar, inclusive, em 2024.2, consegue fazer a inscrição e estudar ainda esse semestre, não perca mais tempo. Hoje o mercado de trabalho está muito competitivo, né? Nós estamos acompanhando a mudança que existe em vários setores, econômico, climático, tecnológico, de inovação. Então, o mundo está evoluindo muito rapidamente e você precisa se qualificar. Não há nada melhor do que você possuir, no mínimo, uma graduação, porque o aluno que está nessa fase da graduação, ele não vai parar de estudar. Depois da graduação, ele vai pensar numa pós, no mestrado, no doutorado, num pós-doutorado, porque isso se chama qualificação profissional. Quem não quer estar bem profissionalmente? Nós trabalhamos para isso. Então, esse é o meu recado, que eu acho que todos precisam, sim, ter uma educação de qualidade, precisam, sim, se reportar para a sociedade, mudar a sociedade, evoluir. E a gente só evolui se for a base do estudo. As oportunidades vêm para quem estuda, né? E é através da educação que, de fato, as coisas acontecem, as oportunidades chegam. E eu costumo dizer também, Roberto, que para a oportunidade chegar até você, você precisa estar preparado. Olha aqui essa mensagem, como essa mensagem é bacana, professor. Acredite no seu sonho, corra atrás e não vá ser apenas um aluno turista, não vá frequentar apenas a universidade. Chegue lá e faça valer cada centavo do seu investimento, porque a oportunidade está nas suas mãos. Professora, depois desse bate-papo tão bacana que eu aprendi tanto com a senhora, uma especialista em educação falando com a gente hoje, falando para você que está em casa, que está na dúvida ou que tem um filho e uma filha que gostaria de ver com um diploma. Porque, na verdade, professora, é uma satisfação da família inteira ver esse jovem bem encaminhado na vida. Para terminar essa entrevista com a senhora, eu gostaria de pedir as suas considerações finais. Bom, não desista do seu sonho, se projete na vida. Você está aí num chamado de Deus, se escolha qual a profissão que mais lhe atrai para o seu futuro. Pense no seu futuro e pense também que não há nada melhor do que você ter uma boa formação e uma formação de qualidade. E antes de escolher sua formação de qualidade, pesquise bem. Eu acho que nós estamos aqui no mundo democrático e que a gente pode sim pesquisar onde nós vamos estudar. E por isso, venho dizer que a Unicef está de portas abertas para acolher em qualquer necessidade. Estamos à disposição para chegar lá, na realização do seu sonho. Conte conosco. Eu costumo dizer, Roberto, que o aluno que entra na instituição de ensino superior, ele sai transformado com 4 ou 5 anos. Muitas vezes, na colação de grau, nós, professores, nos emocionamos, porque, de fato, estamos cumprindo o nosso papel e entregando para a sociedade profissionais de qualidade. E é isso que eu queria deixar a todos os telespectadores, que de fato não desistam do sonho de vocês. É um investimento financeiro, muitas vezes um investimento de tempo, intelectual, mas que de fato vale a pena. Vale a pena você ter um futuro diferente e conte conosco.
Obrigado, professora Manuela Aleixo. E agora vou para um pequeno intervalo. Na volta tem mais. Bem, estamos de volta e agora acompanhado do advogado Pedro Teixeira Cavalcante Neto. Seja muito bem-vindo, amigo Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Roberto. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. O que é o destaque hoje, nesse momento eleitoral, que está sendo apreciado pela Justiça Eleitoral? Roberto, o noticiário mais recente da Justiça Eleitoral fala de uma ação que, na verdade, de uma petição atravessada no pedido de registro de candidatura de uma vereadora aqui do PL, a Bela Carmelo, esposa do deputado Carmelo, ex-vereador, que é candidato, e o Ministério Público haveria atravessado uma petição, segundo a defesa dela, a destempo, sugerindo que o uso do nome do marido, dela usar o nome do marido, não seria legalmente possível. A defesa já se manifestou através da imprensa. Eu não conheço os autos, mas talvez esse seja o tema que esteja movimentando as eleições de Fortaleza do noticiário. Além disso, obviamente, as falas dos candidatos a prefeito que insistem colocando cada um a sua posição e aí reverbera nos seus eleitores. Olha, para entender essa polêmica, há uma série de restrições na utilização do nome do candidato. Não pode usar nome pejorativo, né? Por exemplo. Isso. Roberto, nesse caso específico, ela usar o nome do marido, eu não vislumbro, e aqui é apenas a minha opinião, é a justiça que vai se manifestar. Não há nenhuma objeção a que ela faça o uso do marido. E também, pelo que está colocado lá, o Ministério Público atravessou essa petição a destempo. Não é uma impugnação à candidatura dela. Vi também manifestações dela mesma nas redes sociais. E eu espero que o Poder Judiciário, seja o juiz eleitoral, ou se o caso recair no Tribunal Regional Eleitoral em eventual recurso, que ele julgue com a tranquilidade e mantendo a segurança jurídica. E, a meu sentir, ela pode usar o nome sim. Bom, só lembrando que quem tem legitimidade de propor é o Ministério Público, que está fazendo uso da sua prerrogativa. Parabéns para a promotora que teve coragem de exercer o seu mistério. Pedro, a gente também tem que falar que temos hoje no Brasil outras polêmicas, como é o caso do Pablo Marçal, que é, digamos assim, um personagem que está buscando atrair atenção, inclusive nacional, já que ele já foi pré-candidato a presidente do Brasil, quer ser candidato a presidente, então ele ali está tentando usar dessa campanha de um trampolim. Essa é uma leitura minha, tá ok? Então, eu lhe pergunto, na sua avaliação, a Justiça Eleitoral, quando decidiu suspender o uso das redes sociais por estar enxergando ali oferta de dinheiro e uma série de artifícios proibidos que podem, no entender tanto do autor da ação quanto da Justiça Eleitoral, desequilibrar o pleito, já que ele é um candidato com 200 milhões de reais em patrimônio? Roberto, a legislação eleitoral é muito clara quanto à vedação ao gasto excessivo de recursos, seja recurso pessoal, seja a vedação completa ao gasto de recursos, através de receber recursos através de pessoas jurídicas. A discussão nesse caso do Pablo Marçal, e aqui eu faço a ressalva novamente, eu não li os autos, mas pelo que a gente lê da imprensa, e aí eu tento ler a letra miúda para poder estar um pouco mais inteirado do caso, a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo o impediu de usar suas redes sociais, aquelas que ele se vangloria de ter milhões de seguidores, porque supostamente haveria um indício de que as empresas dele estariam remunerando seguidores para reverberar, para dar repercussão na rede dos vídeos do Pablo Marçal.
E se isso está evidenciado, ainda que com meros indícios, a Justiça Eleitoral acertou em impedir que isso acontecesse. Porque, a permanecer esse fato, nós estaríamos desequilibrando o pleito e ele estaria, através de uma forma ilícita, valendo das suas redes sociais para disseminar suas ideias. Ocorre que ele, muito veementemente, isso eu pude ver em pelo menos uma das entrevistas dele, ele diz: eu não estou. O jornalista insistiu, mas a Justiça vislumbrou indícios. Ele disse: quais indícios? Quem pagou? Como pagou? Quanto pagou? E aí, se a veemência com que ele coloca é proporcional à fragilidade do tal indício que levou o Judiciário Eleitoral Paulista a impedi-lo de usar as redes sociais, aí ela vira uma injustiça grave e uma censura prévia. Por quê? Porque, como ele diz, ele não tem tempo de televisão, o partido dele não dispõe, na forma da lei, de tempo de televisão, e ele só tem as redes sociais para divulgar as suas opiniões e os seus projetos. Agora, você pode concordar ou não com o Pablo Marçal, você pode concordar ou não com as ideias que ele coloca, que ele se diz conservador e de direita, mas a verdade é que a figura do Pablo Marçal, com ou sem a chancela da família Bolsonaro, tem colocado um ingrediente diferente nas eleições de São Paulo. O Pablo Marçal hoje figura entre os principais em todas as pesquisas, muito embora as pesquisas ultimamente tenham dado resultados absolutamente diversos, mas ele figura sempre entre os mais bem votados, não tendo tempo de televisão, estando num partido pequeno e não contando com o apoio do Bolsonaro ou de sua família. Ele não tem em seu favor nenhum dos elementos comuns a colocarem os candidatos no protagonismo de uma disputa eleitoral. E isso chama atenção e isso vai ser motivo, certamente, de muitos estudos para os cientistas políticos. Olha, Pedro, eu sou uma pessoa que tem a obrigação de desconfiar de tudo. 200 milhões de reais de patrimônio declarado vale muito mais do que um tempo de televisão. Então, nós que somos advogados experientes, nós sabemos que tem a figura dos laranjas, os artifícios ilícitos e escusos, mas na hora que você coloca da importância das evidências e desse gotejamento das provas, faz com que a Justiça Eleitoral, que tem uns prazos muito curtos, dê a resposta através de uma sentença para garantir que essa informação para a sociedade chegue de uma forma clara, porque já teve gente que morreu acreditando em Pablo Marçal. Eu me recordo de um funcionário de Pablo Marçal que foi ali convidado ou induzido a participar de uma atividade física que não estava preparado, e ele veio a óbito. Então, veja um detalhe do que você está falando. O fato Pablo Marçal levou o Eduardo Bolsonaro a gravar um vídeo mostrando a seguinte afirmativa: veja quem é o Pablo Marçal. E aí eu lhe pergunto, não sei se você vai poder opinar, mas quem vota em Bolsonaro, votando em Pablo Marçal, está traindo Bolsonaro, uma vez que a família toda é contra Pablo Marçal? Roberto, ele pelo menos nas colocações dele, Pablo, coloca que não tem o apoio do Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro já se manifestaram dizendo que ele não representa o que o Bolsonaro representa. Mas ainda assim, ele tem mostrado um bom desempenho nas pesquisas. Quanto à questão de quem é bolsonarista, quem ostenta a característica de ser bolsonarista, apoiar o Pablo Marçal estaria traindo o Bolsonaro, eu não me sinto capacitado diante dos conceitos da ciência política para dizer isso. O que à luz dos princípios democráticos que nós estudamos no direito, a liberdade de escolha é o princípio basilar da democracia. Eu, recentemente, numa intervenção na imprensa, eu disse, olha, o grande problema para os políticos que gostam de se valer da dominação, seja das mentes, seja ideológico ou de alguma outra forma do eleitor, o grande problema para eles é porque eles ainda não conseguiram, graças a Deus,
eles não conseguiram ultrapassar essa influência má, essa influência ilegal, seja por uma oferta financeira, seja por uma ameaça política, seja pela ameaça de violência, como hoje se sugere que as organizações criminosas fazem, eles ainda não conseguiram que essa influência ela ultrapasse ali aquela cabine eleitoral. Ali, o eleitor está livre plenamente. Ele pode estar com todas as amarras fora dali, mas quando ele entra ali, ele está blindado e ali ele pode exercer a sua liberdade. Ele pode ter todas as influências, pode ter todas as ameaças e ir lá fazer o contrário do que a ameaça sugere, do que a influência financeira sugere, do que a influência política sugere para ele. Ele está livre e aí eu lembro de uma frase que se associa a isso, que é atribuída ao presidente, avô do Aécio Neves. Tancredo Neves, o presidente Tancredo Neves, que dizia, rapaz, quando a gente entra na cabine, dá uma vontade de trair. E é isso, acho que ele se referia a isso, que ali você tem a liberdade, inclusive, para fazer tudo diferente do que você disse fora dali. Ou seja, tem muita gente que diz, eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas na hora que ele vai encontrar com a verdade, aquela caixinha que você faz... Um exemplo disso, a gente acha que na internet acha, o ex-presidente José Sarney foi alvo de críticas uma época aí, que ele anunciou o voto para a presidenta Dilma e alguém filmou, na hora que ele entrou na cabine, e conseguiu a lente da câmera, via de lado ele votando. E para votar no 13, você votava 1 e o 3 assim de lado. Para votar no 45, você votava no 4, no 5, mais embaixo. E pelo movimento da mão dele, acharam que ele votou no 45, que era o Aécio Neves, salvo engano, era o candidato. E aí saíram dizendo, olha, tá vendo, ele traiu, na hora de votar ele traiu. Então, na hora lá, todo mundo tem a liberdade para fazer o que quiser. Pedro, você falando dessa forma me faz voltar 2 anos atrás. Aqui em Fortaleza, salvo engano, o jornal O Povo pegou e foi até a sessão eleitoral do candidato à época, Capitão Wagner, e viu lá que ele não teria, que naquela sessão não havia um voto para a candidata a presidente do partido de Capitão Wagner. A candidata Soraya Tronic. Eu me lembro desse episódio que foi o Capitão Wagner foi instado a dizer em quem tinha votado no primeiro turno e disse, não, votei na minha candidata, na candidata do meu partido, fui fiel ao meu partido. Isso pelo menos foi noticiado pelo jornal O Povo, certamente. Que ele disse que teria votado na candidata do partido, e aí o jornal apurou lá, bastou uma consulta, acho que nos resultados da internet, para saber que a Soraya Tronic não tinha tido nenhum voto naquela sessão, o que denotava que ele não tinha dito o que realmente tinha acontecido. E é fácil de saber porque você tem um documento chamado BU, Boletim de Urna. Cada sessão eleitoral, cada equipamento emite ao final, os mesários emitem o boletim de urna e ali tem o resultado de voto de cada eleitor, de cada candidato. É esse boletim de urna que está causando toda essa celeuma na Venezuela, é isso, porque quando diz, eles não estão mostrando as atas das sessões. A ata se resume ao que está escrito no boletim de urna. E aí é a questão, a oposição da Venezuela orientou a que representantes da oposição fotografassem o boletim de urna, cada encerramento de urna. Porque quando encerra, eles imprimem ali. E eles fotografaram e eles têm, através dessas fotografias ou dessas cópias desses boletins de urna, uma apuração paralela demonstrando a ampla vantagem do candidato de oposição, mas aí o presidente Maduro se declara eleito sem mostrar a compilação desses boletins de urnas. Essa é a grande questão que envolve o fato da eleição na Venezuela, mas que aqui também já gerou grandes confusões. Olha, Pedro, eu mais ou menos aqui no 34 Brasil. Anos que eu acompanho eleições aqui no Brasil. 34 anos. Nessas 3 décadas, eu sempre pude chegar à conclusão que eu confio nas urnas eletrônicas. Porque ao iniciar uma sessão eleitoral, inclusive eu já fui mesário, ao iniciar a sessão eleitoral, o mesário emite a 0ª, que é um documento dizendo que ali não tem voto nenhum. Está ali, está em branco, pronto, em branco.
Aí no final, aí inicia a sessão eleitoral com a 0ª, entra 3 eleitores, nenhum dos 3 eleitores pode sair antes dos 3 votarem. Porque se você é o primeiro e por alguma infelicidade a máquina quebra e tem que emitir o documento, você saberia em quem votou. Então, fica ali os 3 primeiros aguardando todos votarem para misturar os votos e assim garantir a privacidade, o sigilo do voto. Depois, ao terminar às 17 horas a votação, se emite a 0ª e cada partido pode ter naquela sessão um fiscal. Então, é feito a emissão da 0ª na presença dos fiscais dos partidos de uma forma muito transparente. Se emite uma para a Justiça Eleitoral, uma via para a Justiça Eleitoral, uma via para se fixar na porta, uma via para cada representante do partido presente que solicitar a via do BU, Boletim de Urna. Então, eu acredito e confio. Então, eu digo o seguinte, o que o Pedro falou há poucos instantes é que você pode mentir para todo mundo. Ah, eu voto no seu candidato. Ah, eu vou votar. Mas na hora que está sozinho ali, ele pode exercer a sua plena cidadania. Claro, é claro. Eu também, assim como você, Roberto, conhecedor que sou de todo o procedimento que envolve. Você falou do dia da eleição, dos procedimentos de segurança do dia da eleição. Mas esses procedimentos se iniciam bem antes, quando do carregamento das urnas, quando da intronização do sistema no equipamento. Também é um ato público que todo mundo acompanha, que pode verificar a segurança. Então eu confio na segurança da urna eletrônica e nos resultados que a Justiça Eleitoral tem entregue ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Diferentemente de quando era contado no papel, aí eu que sou do interior, tenho origem no interior, sabemos de inúmeras histórias de gente que dormiu eleito, acordou derrotado, porque no boletim de urna aconteceu alguma coisa na noite, entre o fim da apuração, como é que diz? A interrupção da apuração à noite e o reinício no outro dia de manhã. Então, eu confio nisso, sei que a Justiça Eleitoral tem todo um procedimento de segurança e volto a dizer, ainda não conseguiram, e não vão conseguir, porque é feito para isso, ainda não conseguiram tirar do eleitor a plena liberdade de escolha na hora de votar. Toda pressão, por ilegal que seja, por imoral que seja, de qualquer forma, ela se acaba ali. E o resultado do seu voto não será conhecido por alguém que ache que controlou o seu voto até ali. Então, se você sofre qualquer tipo de pressão na família, na comunidade, no grupo político, na empresa de trabalho, os ilícitos que todo mundo conhece, assédio eleitoral é quando o patrão quer obrigar você a votar num candidato. Ele pode tentar, pode fazer, na verdade, mas ele não vai ser eficaz, porque se você chegar lá e disser, tem pressão, está me ameaçando tomar um emprego, mas eu vou votar em quem eu quiser aqui dentro da urna, ele nunca vai saber. Pedro, você quando é convidado para vir para cá, nem eu sei o que eu vou conversar contigo. Porque é muito corrido, a gente está fazendo a cobertura, está cuidando da advocacia, está cuidando da vida. E hoje pela manhã eu fui para a Assembleia, tem até imagens dos deputados na Assembleia, eles estão aí empolgados com esse movimento eleitoral, estão discutindo, estão levando temas mais próximos das suas localidades no interior, são 184 municípios cearenses, estão aí apoiando seus candidatos. O Robinho Odgari, por exemplo, tem um irmão que é candidato a prefeito lá em Granja, o Felipe Mota está apoiando, o próprio Cláudio Pinho, ele é candidato a prefeito lá em São Gonçalo do Amarante, Queiroz Filho apoia o Sarto em Fortaleza, o Almir Bier apoia lá a eleição em Canidé, a Jô é casado com o prefeito de Horizonte. Então, tem toda essa ligação que está voltada os olhos da sociedade para o momento político. Inclusive, Lucinildo Frota ali é candidato a prefeito de Maracanaú, denunciou hoje
o vice-prefeito lembrou de um episódio envolvendo uma agressão verbal contra uma mulher em um hotel. Então, tudo isso é o momento político que a gente está vivendo. E aí, a gente conversando sobre eleições, foi perguntado hoje para o Felipe Mota sobre as pesquisas. Eu convido você, Pedro, e convido você, nosso telespectador, a acompanhar a resposta do deputado estadual Felipe Mota. Os próprios institutos de pesquisa estão em descredibilidade. O que é que acontece com pesquisa? O que é que eu tenho defendido aqui na tribuna da Assembleia e tenho que dizer para a população? Eu defenderia que as pesquisas eleitorais fossem contratadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de cada estado e que o pagamento fosse retirado do fundo partidário dos partidos. Por quê? Porque lá no Tribunal Regional Eleitoral eles faziam uma comissão de estatísticos para ver a credibilidade da metodologia, desenhava-se uma única metodologia para todas as pesquisas, faria lá a questão da qualitativa e da quantitativa, faria todas as duas, mas desde que tivesse transparência, porque algo divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, por uma comissão onde estava envolvido o Ministério Público, Ordem dos Advogados, Controladoria Geral da União, colocava todos os órgãos que têm a condição de informar e de dar mais transparência. O que acontece é que de manhã o Instituto divulga uma pesquisa com resultado, de tarde ele já divulga com outro. E nós temos que ver que o tempo passa, mas as melhores pesquisas são as coletadas pessoalmente. É quando nós sabemos que aqueles institutos de pesquisa estiveram realmente naqueles municípios, naquelas localidades. Simples assim. Olha, hoje está tão fácil com a tecnologia que os recenseadores da pesquisa do Tribunal Regional Eleitoral, se isso fosse organizado, a população saberia em que bairro eles estariam. E quem faz a organização é o recenseador, que sabe que não entrevista dois numa casa, sabe que não vai de uma casa na outra, ele não entra no local onde tem um adesivo de um candidato. Tudo isso tem uma metodologia, tem uma característica, mas os institutos estão criando um grande monstro para eles. A população está passando a não acreditar mais nos institutos de pesquisa e dizer que se tivesse um desenvolvimento, daria uma conotação de que o candidato A, B ou C estivesse melhor ou pudesse chegar a um segundo turno, daria. Agora, estão transformando o que era para ser um meio correto, coerente, em uma moeda de enganação. Eu vejo muita gente se preocupando com pesquisa e vejo pouca gente se preocupando com propostas, que era uma outra coisa que deveria ser feita. Existem propostas dentro do Tribunal Regional Eleitoral que candidato nenhum, em 20 anos, ele consegue executar. Isso deveria ser multado após. Após passar o período eleitoral, deveria ser multado. Porque como é que você faz uma série de promessas, uma série de coisas que você não consegue cumprir? As pessoas têm que conhecer o que é o orçamento, têm que conhecer a máquina pública, têm que saber quantos servidores tem dentro do município que ele quer representar, como é que está o sistema de previdência, se os recursos darão para ele fazer aquilo que ele está prometendo. Agora, não sair prometendo tudo. O nosso Brasil está precisando passar por uma dinamização na política. A coisa está errada. Tá aí, ouvimos a fala do deputado Felipe Mota. Pedro, qual é a sua avaliação? Roberto, eu concordo com o deputado Felipe Mota quando ele coloca que essa questão da regulamentação, da divulgação das pesquisas, precisa ser revista pelo legislador. E aí eu brinco de, se eu fosse deputado federal, uma das coisas que eu faria era apresentar projeto de alteração da lei eleitoral para que as pesquisas não pudessem mais ser divulgadas. E aí é a parte que eu discordo dele. Quando ele sugere entregar à Justiça Eleitoral mais esse gasto, ainda que seja retirado do fundo eleitoral, mas é um dinheiro público, ele está trazendo para a máquina pública, Justiça, uma obrigatoriedade com um custo altíssimo para prestar uma informação que, a meu sentir, não deveria acontecer. O eleitor escolher, saber das pesquisas e, portanto, escolher no efeito manada, aqueles que os estudiosos de persuasão sabem que o efeito manada é a pior das influências para se tomar uma decisão, eu acho que quando ele sugere isso, ele
regulamentar dessa forma a divulgação de pesquisa é apenas estimular o efeito manada. A pesquisa da justiça, a oficial, deu que fulano está na frente, então eu vou votar nele. E essa é a pior forma de se escolher. O candidato, o eleitor deve escolher o candidato pelas propostas que tem, se elas são execuíveis ou não, como ele sugeriu ao final, é o eleitor que tem que estar preparado para saber se elas são ou não. Se ele mentiu ao falar ou se ele falou a verdade, cumpre ao debate discutir isso. O meu pensamento sobre as pesquisas é que pesquisa são instrumentos científicos capazes de você aferir a tendência de escolha da população ou saber algum outro tipo de informação objetiva. Para que nós precisamos saber de pesquisa de eleição antes da eleição? Então, não deveria. Pesquisa era para as candidaturas terem internamente, para saberem planejar suas ações. Eu não estou bem no bairro tal, então eu vou trabalhar mais naquele bairro. Eu estou bem no outro bairro. As mulheres gostam de mim, os homens não. Eu vou fazer ações para convencimento de mulheres. Então, o meu pensamento, eu acho, a minha opinião a respeito disso, e brinco de que se deputado federal faria um projeto de lei para isso, é para vedar. Não a realização de pesquisa, porque, volto a dizer, é um instrumento científico, técnico válido, mas a divulgação. Sem nenhuma divulgação de pesquisa, de qualquer forma que fosse, não se precisa divulgar pesquisa para eleitor. Deixa o eleitor escolher porque acha bonito, porque acha feio, porque gostou da conversa, porque gostou da proposta, porque é meu amigo, porque mora no meu bairro, porque é um bom filho, porque é um bom marido, porque é uma boa esposa, porque é uma mulher forte, vibrante, guerreira, capaz de revolucionar a política. Essas são as razões para se escolher o candidato. Não preciso saber se ele está na frente ou não para poder eu escolhê-lo. Eu vou me filiar à opinião do Pedro. Concordo, Pedro, e eu acho que essa fala que nós estamos fazendo aqui é para que você em casa possa refletir. Lembrar que a opinião aqui, Pedro, chegou aqui da Francis Meire, e ela fala o seguinte, eu vou tirar o óculos para ler, as propostas deveriam ser um documento registrado para que depois o candidato realmente tenha que cumprir o que prometeu. Francis Meire, já está registrado. É uma obrigação do candidato, não é isso? É a obrigação de apresentar um plano de governo, é a obrigação, mas não há essa obrigatoriedade de cumprimento. Na verdade, não é uma obrigação moral, não é uma obrigação legal e nenhum tipo de sanção para o candidato que registre ali uma proposta e não faça. Quanto a isso, Mas quem queria que impor essa sanção era o eleitor. O eleitor, é para isso que e a finalidade da norma é essa, porque se você coloca lá propostas inexequíveis, você vai cair no descrédito do eleitor. O eleitor tem que estar preparado, porque tem educação para isso, porque tem as informações para isso, e você se prepara com a educação formal, mas também você sabendo absorver as informações. Então, aquela obrigatoriedade de se apresentar um plano de governo é para você, eleitor, ir lá no site. Pouca gente vai no site do TSE e ver lá o plano de governo do seu candidato. Mas, se você tiver um tempinho e quiser fazer uma escolha abalizada, a partir de uma análise criteriosa, pegue o plano de governo dos candidatos, avalie e veja se ali as propostas que estão ali são propostas que você considera exequíveis. Execuíveis são fantasias de alguém que quer só lhe enganar. Eu vou colocar, vou doar um carro novo para cada cidadão da minha cidade. Não vai fazer isso, então não vai nem caber, os carros não vão poder nem sair de casa, que se cada cidadão tivesse um carro. Eu vou fazer ônibus articulados um em cima do outro. Não dá para fazer ônibus articulados um em cima do outro, porque nós não temos uma malha viária capaz de receber um ônibus articulado um em cima do outro. Eu coloco essas situações potenciais para que as pessoas entendam que só o eleitor que conhece, se lá no plano de governo tem uma proposta para o meu bairro, eu moro no bairro, eu moro no bairro João 23, e lá no João 23 a gente está precisando de uma areninha na praça do João 23. E aí o cara faz uma proposta de uma areninha na praça do João 23. Se eu achar que ele tem capacidade de fazer isso, eu vou votar nesse cara aqui porque fez essa proposta para fazer isso lá. Mas se você achar que não dá, o cara botar, eu vou fazer uma areninha na praça do João 23. O João 23 tem praça, mas vamos dizer que nem tivesse uma praça. Como é que o cara diz que vai fazer uma areninha numa praça no bairro que nem praça tem?
Então já viu que ele nem conheceu o bairro, conheceu. Se deu nem esse trabalho. Então o plano dele não merece confiança. Pegando o exemplo do Pedro, a Praça do João 23, do Henrique Jorge, não cabe uma areninha. Então, veja como é fácil pegar na mentira os candidatos. Olha, no próximo bloco eu vou falar sobre um duplo homicídio lá na Maraponga, guerra de facção. No próximo bloco também tem um protesto das empresas que limpam fossa, recolhem o esgoto de empresas, hospitais, condomínios. E também tem Lula, Tarcísio e muito mais. Vamos para o pequeno intervalo, na volta tem mais. Bem, meus amigos, minhas amigas que me acompanham diariamente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Tirem as crianças da sala. E se você é medroso, não gosta de ver imagens de filme de Hollywood, do cinema, não gosta de ver violência, não assista às próximas cenas. Ontem, ali na rua Itacira, eu vou pedir as imagens para vocês acompanharem e entenderem que 10 homens armados conseguiram fechar um veículo que saía de um condomínio na Maraponga. Esse condomínio tinha um casal, um homem e uma mulher. Bota as imagens aí, diretor, para a gente poder comentar em cima. Que lá na Maraponga, olha aí, esse carro saindo, ele é interceptado, para um carro, veja aí o momento que sai do carro branco e aí, olha só, o carro tenta fugir, não tem espaço para fugir, e aí começam os disparos. 10 homens armados, vejam, metem bala nesse veículo, dentro um casal, um homem e uma mulher. O crime ocorreu por volta das 19h30, os moradores relataram muitos disparos, mais de 20 disparos de arma de fogo. Imagens mostram o veículo sendo cravejado de balas e uma execução, olha só, mais uma execução em Fortaleza. Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na presença de muita gente. Isso aconteceu no bairro Maraponga, na rua Itacira, e as imagens feitas no local do crime mostram a realidade que se repete em todos os locais. A mulher de 22 anos estava no banco dianteiro, enquanto o homem que dirigia o carro estava caído na via, próximo ao veículo. São imagens chocantes, mas são imagens da realidade do Ceará. Pertinho da sua casa, pertinho da minha casa, pertinho de você. Para se ter ideia do que é essa violência, Pedro, tem deputado, que eu vou preservar o nome, que não tem coragem de tocar nesse assunto. Porque ou mora perto, ou teme pela sua segurança. E não é apenas um. São vários deputados, são vários jornalistas, são vários repórteres que não gostariam de cobrir uma pauta policial. Lógico que a gente aqui tem a obrigação de fustigar, perguntar, querer saber mais e a opinião inclusive dos deputados que são autoridades. Eu conversei hoje com o deputado Sargento Reginaldo, você confere agora. Infelizmente, lamentável, uma cena bárbara. Eu não gostaria nem de que as pessoas tivessem acesso àquele tipo de imagem, porque aquilo gera mais pânico para a nossa cidade, mostra completamente a fragilidade e o descontrole a que chegou o Estado do Ceará com relação à segurança pública, né? Uma execução sumária, um casal
mais de 7 criminosos, dezenas de disparos, poderiam ter atingido crianças, idosos, inocentes, na saída de um condomínio. Na saída de um condomínio, não é sequer uma área conflagrada do crime entre duas facções, na saída de um condomínio repleto de famílias, repleto de crianças. É um absurdo, é lamentável. A população precisa veementemente repudiar e cobrar do governador Eumano Freitas celeridade. Está claro que os criminosos aqui não estão minimamente preocupados com o discurso do governador Eumano, de que vai endurecer o combate ao crime, de que criminoso tem que ir embora daqui. Tivemos um empresário assassinado porque, por infelicidade, o GPS ele colocou numa área crítica e foi executado bestamente. Ontem tivemos um crime na Avenida Dom Luiz, área nobre de Fortaleza. Um segurança dentro do Metrofol foi baleado e teve sua arma tomada. Enfim, em que lugar dessa cidade nós vamos estar seguros? Em que lugar desse estado nós vamos estar seguros? É absurdo, o Ceará está entregue à criminalidade e o governador Eumano precisa urgente sair do lugar. Quero ouvir a sua opinião. Você viu as imagens e escutou o deputado Sargento Reginaldo. Enquanto você participa do WhatsApp, eu vou conversar com o nosso colega advogado, doutor Pedro. Doutor Pedro, você viu as imagens na Baraponga e ouviu o deputado. Qual é a sua leitura? Roberto, as imagens são chocantes. O tema exige mesmo uma postura das autoridades, não só do governador, mas do secretário. Os outros deputados devem se manifestar. E é só lamentar, como cidadão, eu não conheço do tema, mas como cidadão, essa sensação que nós sentimos ao longo desses últimos tempos, por conta de cenas como essa que são divulgadas e estão virando lugar comum. O deputado faz menção aí a 3 episódios de ontem, né? Eu só tenho a lamentar e fazer o que você sugeriu, o que você acabou de sugerir. Como cidadão, cobrar das autoridades uma postura em relação a isso, seja de punição, seja de tentativa de evitar que cenas como essa se repitam. Bom, fica aqui o nosso apelo, porque, Pedro, ninguém tem obrigação de saber qual é a rua da facção A, B ou C. Semana passada, um turista veio do Piauí para cá, para Altópio, se hospedar em um dos melhores hotéis de Fortaleza, o Hotel Marinas, um hotel à beira-mar, e uma tragédia aconteceu. Fortaleza precisa voltar a respirar ares de paz. Com certeza, Roberto. Essa de você não poder ingressar, uma pessoa desavisada ou mal orientada por um GPS, não poder ingressar numa determinada rua, sob pena de ser alvejado, sob pena de ter a sua vida retirada, porque não conhece essa divisão territorial desses grupos, isso choca qualquer um, seja quem já viveu a situação, quem esteve na iminência de vivê-la ou quem passou por longe, mas que vê isso acontecer. A questão de segurança é um tema muito sensível e talvez seja por isso que nessas pesquisas eleitorais seja aquele que mais preocupa a população. E isso é no Brasil inteiro. Ontem eu falei que no Rio de Janeiro 70% dos eleitores estão preocupados com a segurança. Isso também te preocupa, Pedro, como cidadão, como pai? Demais, demais, Roberto. A cada dia nós que temos que sair de casa para trabalhar, para fazer as rotinas do dia a dia, nós procuramos nos cercar da segurança possível, seja nos valendo da segurança de algum órgão, de alguma empresa, porque a gente não sai mais de casa por uma rua que não tenha uma pessoa, um segurança por acolá. Eu paro aqui na TV, aqui na frente, tem um segurança na esquina em relação, por conta de uma empresa que tem aqui perto. Você para perto do escritório da casa da gente, é perto de um colégio que também o colégio já espalhou segurança. Mas nós vivemos, nem todos têm condição de custear uma segurança privada para poder gozar dessa sensação de segurança. Quando o deputado chama a atenção que esse fato aí do vídeo não foi nem numa zona considerada conflituosa, foi numa saída de um condomínio, sujeitando a qualquer pessoa que passasse. No vídeo você vê, acho que é um motoqueiro, um entregador de moto, que se deita ali no chão para tentar se desvencilhar desse risco.
O tema segurança exige que as pessoas tenham conhecimento para poder apontar as soluções e exigir aquelas autoridades que têm competência para isso, exigir que as medidas sejam adotadas e que, enfim, a gente possa viver com mais tranquilidade. Bom, quero ouvir a sua opinião para a gente poder debater e garantir que ninguém morra, ninguém leve uma bala perdida. Ali era um condomínio residencial. Normalmente, entre e sai crianças, mulheres, pais, entra gente como a gente, bem pertinho da nossa casa. Poderia ser comigo, com você. No meio de uma guerra de facções, todos nós somos reféns. Todos nós somos vítimas. Mudando de assunto agora, lembrando que a população gosta de protestar. E hoje na Assembleia, um protesto diferente, que me chamou a atenção. Pedro, eu cheguei na Assembleia e a Assembleia foi abraçada por um caminhão de merda. Aquele caminhão que vai recolher a fossa humana. E aí estava lá abraçando a Assembleia para protestar. Confira na entrevista que eu fiz com um dos representantes desses protestos, desses manifestantes. Porque, veja só, Pedro, Ceará já não estava satisfeito com a CAGES, criou a Ceará Ambiental. A CAGES só não presta, tem que criar outro problema para nós. Aí agora, ninguém sabe muito bem qual é o objetivo, se é aumentar o monopólio da CAGES com a Ceará Ambiental, que estão proibindo ou criando obstáculos para que as empresas que limpam, que esgotam as fezes e todo tipo de resíduo, não possa mais levar para Janguruçu. Eu prefiro achar que é um mal entendido do que achar que seja a força do poder econômico para garantir o monopólio. Só que tem um detalhe, ninguém do governo até agora se manifestou sobre esse protesto que abraçou literalmente a Assembleia. Mas não foi um abraço humano, não. Foi um abraço de caminhões. Vamos conferir. Meu nome é Tile Marinho, estou aqui como representante da A7, Associação Cearense dos Transportadores de Efluentes, né? São limpadores de fossas, são caminhões, né, empreendedores, empresários que fazem a limpeza de fossa em Fortaleza, região metropolitana. Então, qual é o objetivo desse protesto hoje que mobilizou diversos colegas do senhor? Nós estamos com um problema na única central de descarrego, que é lá no São Cristóvão. Então, nós estamos impedidos de fazer esse descarrego por conta de um laudo, né, que não é apresentado. Então, nossos caminhões eles estão sendo barrados por conta que o dejeto não está classificado conforme esse laudo, mas ninguém apresenta o laudo. Então, nossos caminhões são barrados e a gente pergunta, cadê o laudo? Não tem laudo. Só que o que é que acontece? Existe toda uma situação que o caminhão, né, deles lá, da Ambiental, está descarregando e ninguém também apresenta o laudo também dos caminhões da empresa, né, que faz está fazendo também esse trabalho. E o maior prejudicado realmente é quem já está com muito tempo na praça, tem toda uma história, a gente não sabe o porquê disso, por que não apresentam esse laudo para a gente ter uma conta-prova. Então, o que acontece, nós estamos caminhões carregados, é um serviço de necessidade pública, nós fazemos serviço para residência, para clínica, estamos deixando de atender, porque os caminhões estão tudo carregados e nós não temos outro local para descarregar. Que ninguém vai colocar em lagoa, em rio, que é crime ambiental. A gente tem que respeitar as regras. Mas ninguém está escutando a gente, ninguém recebe. Então a gente veio aqui fazer um protesto onde, né, a voz do povo, através de um deputado, possa escutar a nossa situação, intermediar, para que a gente tenha uma solução pacífica. Ninguém queria estar fazendo isso aqui, mas foi a última instância, porque nós não somos recebidos pela CAGES e nem pelo escritório da Ambiental, para mostrar a situação que está ocorrendo num único local de descarrego, né, que foi destinado para a gente fazer o descarrego. Tá? Então nós estamos prejudicados com vários motoristas, ajudantes e donos de empresa
que está gerando custo, com medo de desligar os funcionários, né, ter que vender caminhão da frota, porque a gente não tem como atender os clientes, porque os caminhões estão todos carregados. No momento, houve essa mudança, mas sempre foi colocado lá nesse local? É o único local que é designado pela CAGES para o descarrego. Mas não tinha essa situação, porque o tratamento é feito no local. E a gente não tem como fazer um tratamento e vai cobrar do cliente um tratamento de efluente, se a gente tem um local para fazer esse descarrego, sempre foi assim, e agora estão exigindo nessas condições. O laudo deles reprova os nossos caminhões, mas ninguém apresenta o laudo. E qual é hoje o objetivo principal? Vocês querem voltar a trabalhar, é isso? E precisamos descarregar, precisamos trabalhar, porque os caminhões estão carregados e não tem onde ter descarrego. Então, onde é que nós vamos colocar? Se lá está impedido, então nós vamos colocar onde? Onde é que nós vamos descarregar? Se a concessão foi direcionada para ambiental, e essa concessão aí, ela tem de dizer, direcionar onde é que a gente vai. Primeiro apresentar o laudo, que nós estamos irregulares, né, em relação ao dejeto. Então, primeiro esse laudo que ninguém apresenta. Eu queria perguntar ao governador se ele vai parar os restaurantes, as clínicas de hemodiálise, os condomínios que têm direito a receber esses caminhões e descarregar lá, as indústrias que descarregam lá. Eu queria saber do governador o que é que ele vai fazer com o povo. Não, é que nós estamos trazendo agora, esse momento, né, uma intermediação, só essa intermediação para alguém conversar com a gente e ajudar, né, dar esse direcionamento com os responsáveis pela ambiental, pela CAGES, já que não recebem a gente. Tá aí, vocês viram imagens exclusivas da TV União, Poder 85, e o interessante, eu não vi, nem percebi, nenhum veículo de comunicação que tivesse coragem de dar a notícia, de retratar um fato tão inusitado que é a Assembleia abraçada por um caminhão, um abraço de caminhões de merda. Porque as fossas nada mais são do que o resto humano, são fossas sépticas. Aí, Pedro, eu procurei, deputado, só achei um deputado e falou porque é de oposição. Então, eu vou apresentar agora para vocês o deputado Cláudio Pinho comentando a importância desses trabalhadores, desse segmento ser ouvido. Vamos conferir. É um assunto muito delicado, isso envolve saúde pública, esses dejetos, tá certo, de fossa são fezes que poderiam estar no esgotamento sanitário da cidade ou das cidades, e as cidades muitas vezes não ofertam esse serviço e eles fazem essa coleta e tem que ter um local para fazer o despejo. Portanto, é urgentíssimo o encontro dessa parte de produtores, de coletores, né, de trabalhadores que pegam esse material com a Ceará Ambiental e a CAGES. A CAGES é o órgão responsável do Estado pelo esgotamento sanitário. Já que não oferta para 100% da população, então parte da população se utiliza desses equipamentos que vêm pegar esses dejetos. E esses dejetos devem ser colocados em algum canto. Eu defendo que a própria CAGES deva receber esse material. Doutor Pedro, sua opinião? Roberto, a legislação, ela prevê, salvo engano, até 2033, a universalização do serviço de água e esgoto. Essa universalização, como o próprio deputado colocou, ela ainda não existe aqui. Nós não temos uma cobertura de 100% de recolhimento do esgoto. Eu não conheço a fundo nem a legislação e nem o fato e quais os percentuais de recolhimento do esgoto aqui em Fortaleza. Mas o que eu posso dizer é que precisa os órgãos responsáveis, seja a CAGES, seja a Ambiental, salvo engano, é uma empresa fruto de uma parceria público-privada, e a CAGES é uma empresa pública, elas precisam ter um contato com esse grupo, que parece um grupo significativo de empresários, de uma atividade que quem nasceu em Fortaleza, quem vive em Fortaleza, sabe que isso já há muito tempo, esse serviço é essencial, desde as fossas
a legislação prevê que elas já não deveriam existir há algum tempo, mas é uma realidade que ainda não se pôde mudar. Então, se há o recolhimento, se há a regulamentação para o recolhimento, tem que haver para a destinação do resíduo. O manifestante aí coloca que parece que a empresa lá, a ambiental, que toma conta do lugar até onde foi entregue até agora, está exigindo um laudo que eles não teriam como fazer esse laudo sem um custo para o serviço. Aí é uma questão empresarial, mas que também, assim como o governo subsidia outras atividades, poderia também trazer para si essa responsabilidade. E se aquele grupo de empresários não está com condição, sem repassar para o consumidor o custo deste laudo, o governo absorver a ambiental como uma parceria público-privada que é, o ACAGES como uma empresa pública que é, já que é transitória a situação, porque daqui a pouco vai ter o recolhimento integral, subsidiar, e aí entra a importância de um deputado para representar os interesses desse grupo de empresários que faz esse trabalho que é essencial ainda agora ao município de Fortaleza, e o que precisa é ter uma conversa, porque não pode ficar os caminhões, como eles disseram aí, os caminhões estão cheios sem poder fazer, vamos dizer, a desova desse material no lugar que era de costume. Por conta de um laudo, de um problema de um laudo, por que não se faz aí uma força-tarefa para poder fazer o laudo de todo mundo e a partir de agora, vai ter um custo, quem vai assumir esse custo? A ambiental, quem vai assumir esse custo? A CAGES. Não, vamos fazer o seguinte, metade é de vocês, empresários, metade é da ambiental, metade é da CAGES. O governo, não, eu vou me responsabilizar através da secretaria tal, nós vamos custear esse laudo, vamos colocar uma empresa, vamos contratar uma empresa para fazer esse laudo a cada caminhão que chegar. Por quê? Porque ao que parece, pelas informações que estão aí, esse é um serviço que está se acabando, porque daqui a pouco Fortaleza vai estar 100% coberta com o recolhimento de efluentes, para poder usar o termo que ele coloca aí. Traduzindo, bosta, muita merda, que é uma realidade, Pedro, nos condomínios. Aí você imagina um síndico precisando esgotar, não tem como esgotar, porque as empresas de Fortaleza que prestam esse serviço estão com os caminhões ocupados. E o detalhe é, o que foi que mudou para agora, depois de anos oferecendo esse local, que era o Janguruçu, o que foi que mudou para essa nova exigência? Porque eles pagam para descarregar esse material recolhido. Eles pagam, não é de graça. Então, primeiro, é um serviço pago e é um serviço que estava funcionando. O que foi que mudou para só agora não poder fazê-lo? Bom, eu vou mudar de assunto, eu vou falar de outro tipo de porcaria. Lula falou do Boulos. Vamos conferir. Eu conheci o Boulos fazendo protesto na frente da minha casa em 2005, no meu primeiro mandato de presidente. Eu cheguei em casa, tinha umas barracas lá acampadas e tinha a minha assessoria que disseram, sabe, que era um movimento chamado MTST. E eu mandei um companheiro por nome Bigode, não sei se você estava lá, e foram conversar com esse movimento. Eu não conversei com o Boulos. Mandei conversar, eles foram embora e, passado um tempo, esse mesmo Boulos estava na frente da Volkswagen do Brasil, invadindo um terreno grande. Invadindo não, ocupando democraticamente um terreno vazio. E eu lembro que, na época, o nosso prefeito estava irritado com a ocupação. E, naquele tempo, sabe o que dizia o Boulos? Naquele tempo dizia que, junto com a ocupação, tinha o crime organizado, tinha o narcotráfico, tinha de tudo que não prestava. Outra vez, eu ouvi falar mal do Boulos. E outra vez, eu
comecei a me preocupar como é que eu iria resolver esse problema. Bom, ouviram, né? O homem falou que o outro é invasor. E tem quem diga que ele não é. Bom, vamos também ouvir o Tarcísio falando sobre os incêndios de São Paulo. Agora, nós tivemos mais duas situações, e essas sim, por ação humana. Uma, são pessoas que aproveitaram os incêndios para fazer descarte irregular de materiais, né, de lixo, de resíduos de construção. Então, ele estava com aquele material armazenado, tinha que gastar dinheiro para fazer o transporte e a disposição adequada e aproveitou a situação de incêndio para descartar ali. E isso agravou incêndios florestais. Agora, nós tivemos a segunda situação, de fato, que foi um incêndio criminoso. Nós prendemos 3 pessoas em flagrante, uma em Porto Ferreira, uma em Batatais e uma em Rio Preto, fazendo incêndio, portando ali gasolina, pessoas com passagens pela polícia. Então, pegar, por exemplo, a ficha criminal do preso em Batatais, era uma pessoa que já havia sido presa, respondia por sequestro, respondia por tráfico de drogas. E uma das pessoas presas se identificou como integrante da facção criminosa PCC, e diz que ia cometer esse ato criminoso. A gente não consegue, de pronto, avaliar uma ação coordenada, não consegue perceber até uma conexão entre essas pessoas que foram presas nessas regiões diferentes. Mas é algo que vai ser aprofundado. A Polícia Civil do Estado de São Paulo está com os inquéritos abertos, vai fazer a investigação. A Polícia Federal também já abriu uma investigação, vai fazer vai confrontar imagens de satélite de antes e depois dos episódios para ver onde houve a ignição, onde esses episódios, esses focos começaram, para entender o que aconteceu. Então, agora é um trabalho de investigação para a gente entender, afastar determinadas hipóteses, comprovar outras e fazer a responsabilização daquelas pessoas que precisam ser responsabilizadas. Bem, hoje eu conversei inicialmente no primeiro bloco, com a professora Manuela Aleixo, reitora da Unicef. E eu tive a grata satisfação, Pedro, de recebê-lo aqui, mais uma vez, esclarecendo, debatendo, mostrando informações. Eu queria pedir as suas considerações finais. Roberto, eu que agradeço mais uma vez o privilégio de poder participar aqui do programa, bater esse papo aqui com você, com aqueles que nos acompanham. Desejar a todos uma boa tarde e que a semana continue sendo produtiva. Olha, e você que mandou mensagem, Francis Meire, João Lopes, o Alex, a todos que participaram, Edmar Tubarão, a Osmarina, a todos vocês, o meu muito obrigado. Vocês fazem parte do programa da hora, pode dizer que me ajuda a fazer o programa todo dia. E amanhã tem mais, amanhã tem candidato e candidata a prefeitos dos municípios da região metropolitana de Fortaleza. Você não pode perder. Até amanhã. Tchau!